Há uma coisa que nós temos que entender, é que o poder que vai transformar a nossa vida, ele começa todo esse processo pela conversação com Deus. É imprescindível que você aprenda na carreira cristã a conversar com Deus. Parar de fazer essas orações decoreba que você faz aí. Parar de fazer essas orações que vem na cabeça assim, né? Você conversa com Deus e vem aquela coisa na cabeça. Não. Você precisa, o Espírito Profeta diz assim, você precisa conversar com Deus como se conversa com um amigo. E quando a gente conversa com um amigo, é galinha, do lado a lado. É abrindo o coração. E é essa experiência que vai realmente fazer com que os jovens de Deus se tornem cheios de poder para transformar alguma coisa. Nós nunca vamos poder transformar o mundo se primeiro nós não transformarmos a nós mesmos. E essa é a nossa jornada, de fazer a diferença no lugar que a gente vive. E às vezes a gente acha que a oração é uma coisa meio irrelevante, mas mais eu estudo e mais eu quero crescer espiritualmente, mais eu me convenço que a oração tem a ver com uma disciplina. O poder da oração é grande. A oração ela pode mover montanhas. Existem coisas na sua vida que estão roubando de você a tua paz, a tua alegria. E se você orasse forte mesmo a respeito disso, você ia ver o milagre de Deus removendo esse câncer que está na sua vida há tantos anos, pelo poder da oração. Mas o nosso problema, irmãos e jovens, é que nós oramos pouco. Nós não conseguimos orar muito tempo com Deus, nós não conseguimos gastar tempo com Deus. Eu outro dia li uma história e eu fiquei assim tão abalado com o poder da oração nessa história, que eu resolvi trazê-la para vocês. E eu até não... esse negócio que está apagado... Eu não queria nem, assim, ser traído, né, pela história. Então, eu coloquei aqui na tela algumas... É aqui que está o problema? Já está. Ok. Olha, em 1857, bem ali pelo surgimento da Igreja Adventista, aconteceu um grande reavivamento espiritual na América do Norte, por causa da oração. E eu, quando li essa história, eu fiquei impressionado. Né? Vamos ver aqui se essa coisa vai funcionar ou não vai funcionar. O que está acontecendo aqui? Não está funcionando. Sem isso funcionar aqui, é complicado. Já veio. Está aí. Está aí. Dá para ler, não dá? Na América do Norte, em 1857, aconteceu o que nós vamos relatar agora. Um leigo decidiu começar a orar. E o lugar que ele queria orar era naquela região de Wall Street, na ilha de Manhattan, em Nova York. Em 1857 já havia 1 milhão de pessoas que viviam em Manhattan e no Brooklyn. Só na ilha de Manhattan e do outro lado da ilha, naquela região chamada Brooklyn, naquela época, em 1857, já habitava ali 1 milhão de pessoas. A cidade cresceu. E como a cidade de Nova York cresceu, as igrejas se mudaram para os bairros. E um holandês da igreja reformada decidiu contratar um homem leigo chamado Jeremiah Lampier como missionário da cidade. Ele pensou assim, nós precisamos pregar o evangelho aqui no centro da cidade, no coração da cidade. E ele então contratou esse leigo chamado Jeremiah Lampier para que ele pudesse iniciar um reavivamento ali no centro da cidade. E olha o que aconteceu.
Coisa complicada hoje aqui. Não, isso passou 2 já. Mas eu não estou controlando, não. Você está passando aí? Foi você que passou aí, né? Porque eu não passei aqui, não. Mas eu preciso fazer isso aqui funcionar. O que está acontecendo? Será que é a pilha? Não, não é a pilha. Estranho isso. Eu sempre tenho esses panes. Não, isso não está funcionando hoje, mas não é a pilha, porque está ligado aqui. O que funcionou e não quer funcionar hoje? Tem alguma coisa errada aqui. É pilha? Pode ser a pilha ou não pode ser a pilha? Não é a pilha, né? É o capeta mesmo. Olha, já vai botar agora o capeta. Você já quer botar a culpa em alguma coisa aí. Tá bom agora? Ó, chegou agora sim. Alguém fez uma oração aí? Olhem só. A maioria das pessoas que trabalhavam no centro de Nova York, em Manhattan, naquela época, eram pessoas pobres e pessoas que não iam à igreja. E mesmo Jeremiah Lampier, ele era um homem assim simples. E ele orou a Deus assim e disse: Senhor Deus, o que queres que eu faça? Ele sentia que Deus estava lhe dizendo que começasse um serviço de oração semanal, em Manhattan. Ele então achou um local, entregou convites, convidando todos os homens de negócios para um serviço de oração na hora do almoço, que seria totalmente grátis. Na hora marcada, às 12 horas, no lugar que ele achou, Lampier estava lá com uma única pessoa presente. Meio-dia estava ele sozinho lá. Mas a história diz que quando chegou 1 da tarde, apareceu mais umas 4, 5 pessoas. E o grupinho era de 6 pessoas. Imagina quando o cara quer fazer uma conferência, marca, distribui convite. Ele fez folheto, distribuiu na ilha inteira de Manhattan. E aí chegou o primeiro dia, ele estava sozinho lá, meio-dia. Lá perto da 1 hora apareceu mais outro pingado de gente. O grupinho ficou de 6 pessoas, com todo aquele monte de folhetos e propaganda que ele havia distribuído, convidando o povo do centro da cidade para vir orar. Mas sabe o que aconteceu? Era um dia por semana. Na próxima semana, havia 20 pessoas. No dia que ele marcou, na próxima semana, apareceu 20 pessoas. E na outra semana, apareceu 40 pessoas. E aí eles decidiram fazer todo dia na hora do almoço. Em lugar de ser uma vez por semana, eles decidiram fazer todo dia. Então, misteriosamente, os bancos começaram a fechar na hora do almoço. E o número então pulou para 100. O crescimento se manteve continuamente durante o inverno, que era frio. E eles até tiveram que achar um lugar mais espaçoso. E aí eles encontraram o maior teatro do centro da cidade naquela época, que cabia 1.200 pessoas. E na hora do almoço tinha 1.200 pessoas orando naquele momento. E aí, eu sabia que ele queria passar 2 para escolha. E sabe o que aconteceu? Em outros lugares da cidade de Nova York começaram a se abrir novos grupos de oração na hora do almoço. E a frequência chegou a 6.100 pessoas em todos os grupos da cidade. As reuniões terminavam prontamente depois de 1 hora de começado. Era 1 hora de reunião na hora do almoço. E o Espírito Santo trouxe vida àqueles que estavam mortos por causa daquela reunião de oração. O reavivamento se espalhou por toda a costa leste dos Estados Unidos e Canadá, e depois pelo país inteiro, e no auge do reavivamento havia 50.000 reuniões semanais de oração. Amém? O número total de adições na igreja durante aquele ano de 1857, a igreja evangélica, foi mais de 1 milhão de conversos em 1 ano, por causa da oração.
E isso está registrado na história como o último reavivamento que houve na história do cristianismo. Porque um homem leigo decidiu fazer uma reunião de oração na hora do almoço. Às vezes eu penso que nós subestimamos o poder da oração na nossa vida. E meus queridos, eu sei que orar não é fácil. Mas existem alguns princípios bíblicos de oração que nós não estamos prestando atenção. E se eu pudesse imprimir o sermão dessa manhã e dar na mão de cada um de vocês. Se eu pudesse. Mas eu desafio você aí do seu lugar a anotar. É por isso que eu quero passar ali, porque eu quero que você anote ou você tire uma fotografia de cada slide, para que você não esqueça o que você vai ouvir aqui hoje de manhã. Porque se você aprender a orar, você vai receber o poder da oração na sua vida. Se você realmente começar a praticar o que a Bíblia fala, você vai começar a ter uma vida de oração. E se você começar uma vida de oração, você não só vai tirar a sua vida do avesso, como você vai tirar a vida do mundo ao seu redor do avesso, pelo poder da oração. O primeiro texto que fala sobre a oração que eu quero ler para vocês, que dá é claro esse texto. Está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas se tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto fará o quê? Te recompensará. Olha, Jesus está dizendo que a maneira correta de orar é você sair à parte num lugar, entrar num lugar secreto, fechar a porta e ali você orar para Ele. Se você está me ouvindo aqui hoje de manhã e você não pratica isso, você não está seguindo aquela orientação que Jesus deixou sobre a oração. Isso quer dizer o seguinte, que aquela oração que a gente faz na hora que acorda, aquela oração que a gente faz na hora que vai dormir, e aquelas 3 orações que a gente faz na hora da refeição, ela não conta como realmente um momento de oração com Deus. Porque são orações de gratidão. A gente agradece a bênção, né? Pode ser que na noite da cama, se o dia foi muito ruim, você dá uma chorada lá para Deus, né? E pede para o dia seguinte ser melhor. Mas não demora muito. Mas aqui Jesus está estabelecendo um modelo de oração. Ele diz assim, se vocês querem realmente ter uma vida de oração, vocês precisam ir a um lugar secreto, separado, à parte, todos os dias, e vocês precisam orar, e o vosso Pai Celestial vos recompensará. Há uma recompensa para aquele que ora dessa maneira. Jesus está estabelecendo aqui, biblicamente, um modelo de oração. Essa é a maneira correta de orar. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Note que a oração da comunhão com Deus, ela é secreta. É uma coisa entre você e Deus. Você não chega aí para o público dizendo, essa semana eu orei 40 horas. Essa é uma coisa secreta. Vai no teu quarto, fecha a porta em secreto e conversa com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, é interessante que o salmista Davi nos Salmos, ele revela um outro princípio interessante da palavra de Deus. Porque no Salmo 55, versos 16 e 17, ele diz assim, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, me queixarei, me lamentarei e ele ouvirá o quê? A minha voz. Quantas vezes o cristão precisa orar por dia segundo a Bíblia? De manhã, de tarde e o quê? E ao meio-dia. A Bíblia, muitas vezes, quando ela fala tarde, se refere à parte escura. Quando ela fala a parte manhã, Jesus, na criação, diz assim, houve tarde e manhã do primeiro dia. Manhã é o dia claro, é a parte clara. Né? Se você observar, sempre vai ser assim, quando diz assim, e houve tarde e o quê? E manhã. Se a tarde veio primeiro, a tarde é a noite, e manhã é o dia. É por isso que a noite, por exemplo, que passou, não foi a noite de segunda-feira,
mas foi a noite de terça-feira. Essa noite que está chegando aí na frente, ela não é a noite do dia que passou. Ela é a noite de quarta-feira. A noite do dia de 24 horas, biblicamente, vem antes do dia. Por isso que a gente adora o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Qual é a noite de sábado à noite? É a de sexta-feira à noite. Por isso que a gente guarda a noite de sábado. Certo? Isso é bíblico. Jesus disse, criou cada dia, Jesus disse assim, houve tarde e o quê? E manhã do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Então, Davi aqui ele está dizendo assim, de tarde e de manhã, de noite e durante o dia, pela manhã, eu invoco ao Senhor. E ao meio-dia eu me queixarei, me lamentarei e Ele me ouvirá. E se a gente for em outro lugar também, nós encontramos em Daniel 6,10, quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam as janelas abertas, que dava para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se impunha de joelho e o quê? E orava. E se a gente for no versículo 13, quando eles falavam de Daniel, ele disse assim, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Então, a Bíblia estabelece aqui um outro modelo e um outro padrão de oração. Quantas vezes nós temos que orar por dia? 3 vezes. Só que são 3 vezes que você vai no seu quarto em secreto, fecha a porta e você conversa com Deus. E o nosso Deus vai recompensar você. Então, esse é o modelo de oração. Quem quer desenvolver uma vida de oração, tem que desenvolver o hábito de ir no seu quarto, fechar a porta e 3 vezes por dia fazer esse ato. De manhã, meio-dia e de noite. 3 vezes por dia. Nós, se não fazemos isso, não estamos tendo uma vida de oração. Porque essa é a Bíblia está nos ensinando como a gente tem que orar. Não estou dizendo que a gente não pode andar orando, não pode, claro. Alguém pergunta, mas tem que ser de joelhos, se não for de joelhos. Na Bíblia não está escrito que a oração tem que ser de joelhos, e nem na Bíblia está escrito que a oração tem que ser de olho fechado. O Espírito de profecia nos aconselha a orar de joelhos, em reverência a Deus, e aconselha-os a fechar os olhos, para que a gente não seja distraído por nada que esteja ao redor. Mas isso não quer dizer que se eu orar sentado ou deitado, e eu orar de olho aberto, Deus não vai me ouvir. Não coloque as tradições acima da palavra. Eu, por exemplo, tenho o hábito de dormir orando. E tenho o hábito de acordar orando. Então, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça quando eu acordo é Deus. E o primeiro pensamento que eu tenho antes de dormir é Deus. Então, se eu morrer dormindo é ótimo. Porque o último pensamento que eu tinha era Deus. E o primeiro que eu tenho quando acordo é Deus. É bom demais você dormir orando. Você vai orando, orando, até que você apaga. Apaga. É um bom momento para você orar. Mas eu não estou dizendo que a gente não deve orar de joelhos. Eu não estou dizendo que a gente não deve fechar os olhos. Não é? Por exemplo, os muçulmanos, eles oram quantas vezes por dia? Eles oram mais que nós, hein? A Bíblia não diz que vai orar 3. Lá o Corão diz que tem que orar 5. E eu aprecio os muçulmanos. Eu, às vezes, estou no aeroporto lá em Argel, esperando o avião, e geralmente a hora que eu vou, no voo das 5 horas, e essa é uma das horas de oração, e eu olho para o canto do aeroporto assim, está cheio de gente com um tapetezinho, abre a bolsa, tira o tapetezinho, bota no chão, se baixa para o lado de Meca, e deita o corpo no tapetinho, e começa a orar. Quando eu estou dirigindo meu carro pelas autoestradas da Argélia, cada parada que eu paro tem o posto de combustível e tem a sala, tem os banheiros. Do lado do banheiro está a salinha de oração. Todo lugar tem uma salinha de oração. A estrada inteira, em qualquer estação de gasolina que você vai, está lá a salinha de oração. Então, a vontade de entrar e orar, eu fico preocupado. Não quero que eles percebam que eu sou um estrangeiro entrando dentro da sala de oração deles. Mas cada vez que eu paro ali, eu faço uma oração do lado de fora. Cada vez que eu paro naquela estação de combustível. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. E Paulo diz que esse hábito vai chegar a um ponto que a gente vai orar sem cessar. Orar sem cessar é viver uma vida de oração. É você estar orando todo o tempo, conversando com Deus.
Se alguém fala com você, você para. Mas quando você está sozinho, o dia inteiro você vai estar falando com Deus. É uma dependência completa de Deus. É claro que esse é o último gol da vitória sobre o ego e realmente estar conversando com Deus o tempo todo. É orar sem cessar. É esse orar sem cessar que Paulo fala. Agora, nós temos que entender qual é o modelo de oração de Jesus. Qual é o modelo de oração de Jesus? A Bíblia deixa um modelo de oração. A gente já sabe que o princípio número 1 é orar dentro de um quarto, em secreto, com a porta fechada, você e Deus. A gente já sabe disso. Segundo, a gente já sabe que tem que fazer isso 3 vezes por dia. De manhã, meio-dia e de noite. Talvez meio-dia vai ser no break do trabalho. Pode ser no banheiro do trabalho, pode ser num lugar, vai ser em algum lugar. Meio-dia. Mas de manhã à noite você pode fazer em casa, em algum lugar. Agora, qual é o modelo de oração? Há 5 coisas que tem a ver com a oração. A primeira é adoração. Oração de adoração. O que é uma oração de adoração? Oração de adoração é os salmos. Os salmos são uma oração de adoração. É quando você começa a exaltar o nome de Deus, não é? É quando você começa a glorificar o nome de Deus. E você diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada o quê? Amém? Ixi, que amém choco. Parece que o pastor é outro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, igreja? Essa é a minha igreja. E que coisa linda, né? Você já pensou você se ajoelhar na presença de Deus e dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Grandes são as tuas obras, ó Senhor do universo. Exaltado seja o teu nome nos 4 cantos da terra. E você começa a fazer orações que você adora a Deus. Tenta orar 5 minutos adorando a Deus. E orando, adorando a Deus. Você não pode falar nada, pode pedir nada. Você só vai... Para a gente educar a orar adorando a Deus, a gente tem que ler os salmos. Davi, ele dormia no meio do mato, ele olhava as estrelas do céu e ele orava a Deus. Ele dizia, Senhor, quando eu vejo esse céu, e eu vejo as estrelas, e vejo a luz das estrelas, e vejo tudo isso que tu preparaste, que é o homem mortal para que te lembre deles. Olha que oração de adoração tremenda. As orações de Davi são orações de adoração. Muitos salmos dele é sobre adoração. Então, quando você se ajoelhar, você começa a oração, faz o seu tempo de oração, fazendo uma oração de adoração. Senhor, eu te reconheço pela tua grandeza, porque tu és o nosso mantenedor, porque tu tens o poder, porque de geração a geração tu és o nosso Deus, porque o dia passa e a noite passa, mas o teu nome permanece eternamente, porque tudo nessa vida tem um começo, um meio e um fim, mas tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim, tu és eterno, tu és glorioso. Tu és o nosso Deus, exaltado seja o teu nome, bendito seja tu, ó Senhor Deus dos exércitos. Isso é uma oração de adoração. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando você aprender a fazer oração de adoração, você vai orando assim, ó, adorando, né? E você vai subindo, literalmente, viu? Você vai exaltando, agradecendo. Você chegou para conversar com Deus, cheio de problema, largado lá dentro do fosso do pecado. Quando você começa a fazer essas orações de adoração, exaltando a grandeza de Deus, você começa a subir do poço, sair do buraco assim, ó. Vai te subindo, porque é isso que a oração faz com você. É por isso que a oração é uma coisa poderosa. Mas a gente tem que aprender a orar. Depois nós temos a oração de submissão. Essa é uma oração mais difícil, né? Porque você se humilha perante Deus. É aquilo que a gente estudou ontem à noite. Você chega na presença de Deus e diz, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não tenho condição de cumprir os teus reclamos. Eu estou aqui diante de ti por causa da tua misericórdia. Olha para meu coração, para minha vida suja, para minhas fraquezas, para minhas debilidades. Senhor, eu venho aqui me entregar a ti agora. Eu venho aqui submeter a minha natureza. Eu venho aqui realmente esvaziar-me completamente para que tu enche o meu coração. Se você começa a fazer oração de submissão a Deus, tudo que você fala, você submete a Deus.
E aí depois vem as orações de confissão. E essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Porque nessas orações de confissão você tem que confessar o teu pecado. E você tem que falar o pecado pelo nome. Você não pode ficar com essa conversa de Senhor, perdoa meus pecados. Deus sabe todos os seus pecados, Deus sabe tudo de você. Mas Deus precisa que você fale o pecado, porque quando você confessa o teu pecado, isso te eleva a Deus e te tira lá de baixo. Então o pecado tem que ser confessado. Quando você usa essa terminologia, meus pecados, você bota tudo dentro de um saco e Deus fica sem saber se você realmente sabe qual foi o pecado que você cometeu e qual o pecado que você está pedindo perdão. Senhor, eu quero que tu perdoes o meu pecado da soberba. Eu disse para vocês que eu tinha esse pecado antes, né? Que eu ia para a porta depois da pregação, o povo passava, pastor, que sermãozaço. Eu falei, uau! Voltava para casa todo entusiasmado. Hoje foi poderoso. Bota uma citação, um pensamento seu lá no Facebook, tem 1000 likes. Olha, o meu pensamento lá tem 1000 likes. Meus queridos, essa estrada da adoração na oração, da submissão na oração, da confissão na oração, essa é a estrada que vai crucificar o seu eu. Isso aqui que está ali não é fácil de fazer, sabe por quê? Porque para fazer isso e orar desse jeito, você tem que vir com o coração íntegro e submeter ele a Deus. Você vai começar a sacrificar o seu ego. E é por isso que a gente tem dificuldade de fazer esse tipo de oração. Mas esse é o modelo de oração de Jesus. E eu vou mostrar daqui a pouco o texto da Bíblia. Por enquanto eu estou só dizendo, isso aí foi o pastor que inventou. Não, depois que eu disser os 5 tipos do modelo de oração, eu vou mostrar na Bíblia, né? Que esse é o modelo de oração que Jesus ensinou para nós orarmos. E nós não estamos orando, e é por isso que a nossa oração perde poder. É por isso que a nossa oração perde poder. É por isso que não vamos colocar nada, nem a nossa vida a gente vai tirar do avesso, se a gente não aprender a conversar com Deus. O próximo passo, esse você conhece muito bem. Aliás, esse a gente é doutor nele. Porque esse é da petição. Agora, mesmo nessa área da petição, eu queria lhe orientar algumas coisas que eu achei na minha experiência. Não estou dizendo que isso aqui agora é bíblico, tá? Eu estou dizendo que isso agora é na minha experiência. Por exemplo, nós temos uma petição. Quando você vai pedir a Deus, primeiro você peça pelo ministério, pelos ministérios da igreja, pela igreja mundial, pelas missões mundiais. Você começa a pedir pela obra de Deus. Note, você está pedindo a Deus alguma coisa, mas você não está pedindo para quem? Para você. Essa é a oração que Jesus disse que você pedindo, Ele responde. É quando você não pede em causa própria. A maioria dos nossos pedidos são em causa própria. Mas a gente precisa orar a Deus, pedir a Ele, não em causa própria. É por isso que a gente tem que orar pelos ministérios da igreja, pela igreja em Portugal, pelo despertamento da igreja em Portugal, para que a igreja em Portugal receba o poder de Deus, para que os membros em Portugal não tenham vergonha de assumir a sua identidade de adventista perante a comunidade portuguesa, as autoridades portuguesas, perante o povo português. Nós temos que orar por essa igreja. Por isso Jesus disse, por isso Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, não é? Orar, me buscar a minha face, abandonar os seus pecados. Há um poder na oração. Você note que depois nós podemos orar por nós. É a oração pessoal, é por você mesmo, pela sua profissão, pelas suas necessidades. Se você observar, o pedaço da oração que você ora pelas suas necessidades pessoais e por você mesmo, é um pedacinho dentro do contexto de oração que a Bíblia fala. Certo? Obviamente que o tempo que a gente gasta pedindo para a gente mesmo mostra o tamanho do nosso egoísmo. Então, você quer saber se você é um egoísta? Faz uma análise das tuas orações. Se as tuas orações são orações que você só pede por você, pela escola, pelo estudo, pelo carro novo, pela casa nova, pelo salário melhor, pelo dinheiro, pelo teu filho, por tudo. Se você pede coisas que venham beneficiar você, então você tem uma natureza muito egoísta, porque suas orações você pede em benefício próprio para Deus.
E não tem nenhum problema em você orar pelas suas necessidades. Mas você precisa lembrar que isso é uma parte da oração. Depois você vai orar pela sua família, orar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelo parentes, pelo relacionamento do casamento, não é? Esse é outro assunto tremendo, né? O casamento. Essa coisa aí está pegando por aí, hein? Tem gente que às vezes até dorme já em quarto separado. Eu me lembro de outro dia que eu estava fazendo semana dançando numa igreja e o filho do ancião queria conversar comigo em particular. E eu estava encantado com o tratamento que o ancião dava para a igreja, para os irmãos e para mim tudo. Sempre que eu vou fazer uma oração, tem uns horários que os irmãos vêm e pode falar comigo se quiser. O filho do ancião entrou lá e me contou e deu o perfil do pai dele em casa. Ele falou assim: o meu pai, esse ancião que o senhor está vendo aí, ele não é adventista. Você é adventista quando ele está aqui na igreja. E eu vou deixar a igreja porque eu não aguento mais a hipocrisia do meu pai. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos relacionamentos. E eu oro todo dia pelo meu casamento. Todo dia. E dia 23 de janeiro, dia 2 de janeiro desse ano, meu casamento fez 35 anos de casado. Mas eu oro todo dia pelo meu casamento, porque eu e minha mulher, a gente é água e vinho. Assim, bem diferente. Eu gosto de jantar em restaurante, ela não gosta. Eu gosto de viajar, ela não gosta. Eu gosto de ir para a praia, ela não gosta. Eu gosto de jogar com os jovens, ela não gosta. Eu gosto de trazer o povo para minha casa, ela não gosta. Eu podia aumentar a lista aqui, mas meia hora, já que ela não está aqui hoje. Mas isso está sendo gravado, eu posso ficar com problema mais tarde. É mais fácil dizer o que eu e ela dá certo, que é umas 4, 5 coisas. O resto é tudo diferente. E você olhar para o meu casamento e dizer assim: então o senhor tinha tudo para divorciar, né? Tinha tudo para... Como é que seu casamento chegou aqui com 35 anos? E se eu tivesse casado de novo, eu casava com ela. E eu não posso negar que eu posso ter passado alguns anos da minha vida insatisfeito, quando eu estava longe de Deus, quando eu realmente não era uma pessoa que buscava Deus. Mas quando a minha espiritualidade começou a crescer, eu comecei a entender melhor o que significa viver a dois. E chegou um ponto na minha espiritualidade que eu comecei a olhar para minha esposa e a ver qualidades nela. E depois eu terminei descobrindo que esposa incrível que eu tinha e não sabia. Isso foi depois de vários anos de casado. Levou muitos anos. É interessante de como a lente espiritual dá uma visão diferente da visão da natureza carnal. Porque a natureza carnal ela é egoísta. Se quando a gente ora a Deus e busca a Deus, Deus vai abrindo a visão, vai mostrando as coisas, vai mostrando para você coisas que você não vê. Às vezes você está vivendo com a esposa que Deus escolheu para você viver e você não consegue enxergar isso. É por isso que nós temos que orar pelos nossos matrimônios, nós temos que orar pelos nossos filhos para que Deus proteja, nós temos que orar pela nossa família. Mas meu sermão aqui hoje não é sobre casamento e família, vamos mover adiante. Nós também temos que orar por outras pessoas. E aqui são orações de intercessões. Orar pelos membros da igreja, pelos enfermos, pelos amigos, pelo pastor, pelos inimigos, pelos aqueles que a gente não gosta. Olha como eu fiz questão de dividir as petições em categorias, para que vocês percebam que as petições, embora é aquilo que a gente mais faz, ela tem o seu lugar, mas a gente nem sempre deve procurar Deus para pedir em causa própria. Tem o tempo que você pode pedir em causa própria, mas você precisa ser um intercessor por outras pessoas. Você precisa orar pela tua família, você precisa orar pelos necessitados. Você precisa orar pelos seus familiares, pelos membros da igreja, pelos enfermos, pelos amigos, pelo vosso pastor. Nós precisamos ser pessoas de oração. E a última coisa, e essa última coisa é oração de gratidão. Essa aqui, eu não diria que a Bíblia é muito clara sobre esse item. Mas há outros textos bíblicos que mostram que a gente precisa ser agradecido a Deus. Então,
talvez na oração de Jesus ele não mencionou explicitamente a gratidão, mas em outros lugares da Bíblia é muito claro que a gratidão, ela faz. Agora, esse eu disse para vocês, é o modelo de oração de Jesus, certo? Então, agora nós vamos ver a oração de Jesus. A oração do Senhor, ela começa, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? Isso é o quê? Isso é adoração. A oração, ela tem que começar com adoração. Existem duas maneiras. Você pode fazer oração só de oração, e você pode começar a sua oração fazendo uma adoração. Essa é a oração que Jesus ensinou. Foi Jesus que ensinou a gente a orar dessa maneira. Aí, olha, vem o segundo, que é a submissão. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como o quê? Na oração de Jesus está lá a submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua o quê? A tua vontade. Jesus, ele está se submetendo ao Pai. E não é poucas as vezes no ministério de Jesus que a gente vê ele dizendo que ele se submetendo ao Pai. É a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade de quem? Do meu Pai que estás nos céus. Essa é, na oração, nós temos que ter uma submissão, porque Jesus ensinou isso na oração modelo, de que nós precisamos nos submeter a Ele. E agora vem a confissão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos o quê? Na oração de Jesus também está lá a confissão. A adoração, a submissão, a confissão e depois vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus também na sua oração, ele está mencionando a petição. Note, é um modelo de oração, é bíblico, está escrito. Jesus ensinou a cada um de nós a orar dessa maneira. E agora vem a última parte que eu falei para vocês, que não está muito explícita aqui, que é a gratidão, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase não define bem um agradecimento, mas mais uma glorificação. Mas há outros lugares na Bíblia, que a Bíblia é clara, e Paulo menciona, de que nós precisamos ser o quê? Ser agradecidos. Eu não tenho dúvida que esse é o modelo de oração: adoração, submissão, confissão, petição e gratidão. Essa é a maneira que Deus quer que seus filhos orem. Agora, note bem, se a Bíblia diz assim, que você tem 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à noite, ir em secreto num quarto, fechar a porta, se ajoelhar e orar dessa maneira aqui, eu pergunto para você, quanto tempo de oração você vai passar com Deus? Quanto tempo de oração? Você vai orar 3 minutos para adorar a Ele, para submeter a Ele, para confessar a Ele, para pedir a Ele e para agradecer a Ele? Você acha que vai ficar 2 minutos só de oração fazendo isso? Meus queridos, quando eu finalmente li isso num livro, então não pensa que fui eu que achei isso aí, tá? Isso aí já peguei de outro já. Mas não importa quem achou e quem escreveu, importa que eu apliquei na minha vida e acho que temos que aplicar na nossa vida. Esse modelo de oração, irmãos, quando você for usar esse modelo na sua oração 3 vezes por dia, em secreto, no seu quarto, fechando a porta, você pode orar meia hora, 1 hora por dia, até 2 horas por dia, só dentro desse modelo de oração aqui. Fazendo uma oração de adoração, fazendo uma oração de submissão, fazendo uma oração de confissão, fazendo uma oração de petição, fazendo uma oração de gratidão. Você tem que aprender a orar cada departamento desse. Você vai ver que poder vai começar na tua vida, meu jovem, quando você começar a praticar isso aqui. Porque isso é o modelo de oração que a Bíblia fala. Agora, existem algumas coisas que podem nos ajudar na disciplina da oração. Essa é a disciplina da oração. É por isso que eu disse para vocês que o nosso texto da convenção diz que a gente precisa ser transformados, não é? E renovados pela mente. Nossa razão é que vai dizer que a gente tem que fazer isso. Então não é eu estou com desejo de orar, vou orar. Não é isso não, isso aqui é disciplina. Você começa disciplinando você, depois você vai gostando, depois vai gostando e vai gostando. É igual o cara gostar de berinjela, ele começa comendo, aquilo amarga na boca, vai, até que é uma delícia comer. Foi assim com brócolis, eu adoro brócolis hoje. A primeira vez que comi brócolis, eu joguei do lado de fora, não aguentei. Isso é uma disciplina. Agora, note bem,
Orar 3 vezes por dia regularmente. Orar em secreto em um lugar isolado. Depois, estabelecer o tempo para cada momento. Olha, aqui começa a disciplina. Você tem que marcar um horário fixo, todos os dias. Todos os dias você marca um horário fixo. Então, seu horário de você orar com Deus vai ser das 6 às 6h30, das 6 às 7 da manhã. Existe um texto lá em Provérbios que diz que Deus ama aqueles que buscam Ele de quê? De madrugada. Oh, glória. Eu era um preguiçoso, não acordava cedo, quando eu era mais jovem, né? Agora não, agora eu acordo cedo. Eu era meio preguiçosão, assim, acordava tarde. Um dia eu vi uma pregação, o pregador estava dizendo assim, falou assim, olha, eu estava buscando Deus, encontrei Ele 4 horas da manhã. Aí ele disse assim, mas eu nem sabia que existia 4 horas da manhã, porque toda vez que passava 4 horas da manhã eu estava dormindo. Eu só conhecia 4 horas da tarde. Da manhã eu não conhecia não. Mas um dia Deus falou que eu tinha que acordar 4 horas da manhã. E eu naquele tempo não tinha hora de oração nenhuma, né? E eu vi aquele pregador, eu falei, gente, que coisa. Eu fui para casa aquele dia meio impressionado. Eu já era pastor, foi num concílio de pastor que eu vi isso. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Senhor, se tu quer que eu me acorde cedo, de madrugada para orar, então me acorda às 5 horas para eu orar. Se tu me acordar, eu vou acordar. No outro dia Deus me acordou às 5 horas da manhã. Eu falei, então me acorda amanhã de novo, acordo. Aí Deus disse uma hora para mim assim, falou, bem, minha amiga, é o seguinte, eu já te acordei 2 noites, agora daqui para frente é bom você começar a acordar para você mesmo. Tem esse negócio, se Deus me mostrar. Eu vou ver se Deus vai me mostrar. Não tem esse negócio de Deus me mostrar. Deus já mostrou tudo na palavra dele, estuda a palavra dele e acaba com esse negócio de Deus me mostrar. Deixa dessa conversa de que se Deus me mostrar eu vou fazer. Vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, vê a vontade de Deus, busca a palavra de Deus, estudo da Bíblia, oração e jejum. E você vai saber a vontade de Deus para você imediatamente, porque está escrito na palavra dele. Está lá escrito, ama a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como aqui. E antes de qualquer mais coisa que você precisava, fazer isso primeiro. Porque depois que você fizer isso, o resto vai fácil, fácil, fácil. Quer saber como é que Deus vai dirigir a sua vida? Quer saber quais são as decisões certas e erradas? É simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando fizer isso, o resto tudo vai saber. Deus vai dar sabedoria. Mas antes disso, é egoísmo. Quer saber as coisas, como é que Deus quer com a sua vida? Primeira coisa que Deus quer do cristão é essa. Faz isso, o resto tudo vai aparecer. Agora, quer todos os outros e não quer fazer esse? E a ordem é clara, hein? Amar a Deus primeiro e amar quem segundo? Não. Amar a Deus primeiro e amar quem? Não, o próximo não, porque o próximo como a si mesmo. Então tem que amar a si antes do próximo. Tem que amar a si antes do próximo. O princípio diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a quem? Então é você primeiro. Você ama a Deus primeiro, depois você ama você segundo, e aí você ama terceiro o próximo. Tem gente aí que quer amar Deus primeiro e depois quer amar o próximo. Não dá certo. Porque se você for ter amar o próximo só amando a Deus primeiro, você não tem o parâmetro que Deus estabeleceu para amar o próximo. E o parâmetro que Deus estabeleceu para amar o próximo é o amor a si próprio. É por isso que a Bíblia diz assim, aquilo que você não quer para você, você o quê? Não faça para os outros. Não faça para os outros. Porque o princípio que Deus estabeleceu é amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar a si próprio, e depois então amar o próximo com o amor que ama você mesmo. Quando chega no próximo, o negócio está feio mesmo já. A coisa vai pegar. Só na primeira parte já é um problema, hein? Pois a segunda é mais fácil. A terceira o bicho pega. Só vai mesmo. É por isso que ninguém ama o próximo. Porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Por isso que chega lá no espelho, aí manda cortar o cabelo todo esquisito, aí dá um jeito para lá, aí pinta o cabelo, aí coloca... Aí dá um jeito, e bota a sobrancelha assim de um jeito, e tira do outro, e bota aquele monte de maquiagem, fica tudo bonito, e vai ficar bonito. Né? Tem que se amar, tem que se amar, tem que gostar. Tem que gostar.
Se você não gosta da sua aparência, começa uma sessão de oração e jejum para Deus fazer você amar você mesmo. Você vai descobrir coisa linda que você é e não sabia. É sério. É sério. Eu aos pouquinhos fui me amando assim de um jeito maravilhoso, né? Mas eu gosto mais do Deus que eu sou hoje do que o que eu era quando comecei meu ministério. Para ser honesto com vocês. Eu gosto dos concertos que Deus vem fazendo na minha vida. E claro, ainda tem um monte de concerto aí para frente. Só a misericórdia dele mesmo a cada manhã. Então nós precisamos criar uma disciplina. Estabelecer um tempo fixo, todo dia a mesma hora. Todo dia a mesma hora. Depois é a mesma hora todo dia, é o próximo. É o mesmo horário todo dia. Depois, se possível, o mesmo lugar. Isso é disciplina da oração. Depois o mesmo lugar. Depois ter um cantinho de Deus na sua casa. Eu tenho um cantinho de Deus lá na minha casa. Quando eu levo umas bolachadas do meu chefe, eu corro para lá chorando. Eu falo, Senhor, eu me desanimei agora do trabalho com essas pauladas que meu chefe me deu. Tem misericórdia de mim. Às vezes eu chego naquele cantinho lá só os pedaços chorando. E quando eu saio de lá, eu saio, ó, poderoso. Meu cantinho de oração. Pode ser na garagem de casa, pode ser num lugar, mas faz bonitinho. Bota um tapetezinho bem caprichado, bota umas almofadas gostosas, bota umas florzinhas ali. Ali é meu lugar com Deus. Aí alguém vai dizer, isso é idolatria. Que idolatria? Idolatria. Eu não estou adorando aquele lugar. Eu separei aquele lugar para encontrar com Deus. Qual o problema? Não? Você dorme na mesma cama toda noite com a tua mulher? Por que eu não posso me encontrar um tempinho por Deus ali naquele cantinho lá? Qual o problema? Agora, se você começar a botar uns santos lá e umas velas, aí começa a complicar. Aí começa a ficar complicado. Então, cuidado. Não vai fazer idolatria com o seu cantinho de oração, pô. É só um cantinho de oração. Não complica as coisas, hein? Outra coisa importante é anotar os pedidos e as respostas. Eu gosto dessa. Anota os pedidos que você faz a Deus e anota as respostas. Lembre-se que nós falamos com Deus pela oração e Deus fala conosco pela palavra dele. E a palavra dele é o quê? É a Bíblia. Se você não estuda a palavra de Deus, você nunca ouve a palavra de Deus. Deus nunca fala com você. Porque Deus fala pela palavra dele. Tem gente que diz, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus não vai falar com você, não. Para com isso. Para Deus der uma intervenção de você ouvir a voz dele, tem que ser um negócio muito forte mesmo. Tem que ser uma coisa mesmo incrível. Porque Deus já deixou a vontade dele revelada nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A gente só precisa estudar. Essa é a sabedoria que faz a gente temer a Deus. É a sabedoria da palavra dele. É uma disciplina da oração. Quando nós começamos a estabelecer um padrão de oração para a nossa vida, dissemos, bem, agora eu vou iniciar um trabalho com Deus, na minha relação com Ele, a sua vida vai mudar. Você vai sentir o poder de Deus na sua vida, não tem como. E esse é a minha angústia, viu, irmãos? Porque eu sei o caminho e nem sempre eu consigo andar nele. Aí me dá um desespero que vocês nem imaginam. Porque você sabe o caminho e você não consegue andar no caminho. Você sabe que você está nos atalhos da vida. Se você, meu jovem, não pode viver a vida pelos atalhos. Você precisa caminhar pelo caminho de Deus. Você precisa entrar numa vida de oração com o Pai, sentir o poder do grande e poderoso Deus do universo na sua vida. Mas Deus estabeleceu nas Escrituras um modelo de como a gente tem que se relacionar com Ele através da oração. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais adorei foi estudar a Bíblia. Eu li o texto bíblico e li o comentário no Desejar de Todas as Nações. Nossa, aquilo ali eu subia no céu todo dia e voltava. Eu subia literalmente no céu e voltava.
Primeiro eu li o texto da Bíblia, né, e eu ficava meditando. Eu voltava no tempo, né? Eu me lembrava da mulher samaritana. E eu falei assim, como era aquela mulher samaritana? Você como era a história dessa mulher? Essa mulher, por que ela ia beber? Por que ela ia buscar água na fonte de Sicá, fora da cidade, quando dentro do vilarejo de Sicá tinha outras fontes lá? Por que essa mulher saía fora da cidade, meio-dia, num calor danado, para ir buscar água fora da cidade de Sicá? Não é possível. O que estava acontecendo com essa mulher? Eu voltei no tempo, caí na poltrona assim, ó. Botava uma música inspiradora, sabe? Voltava no tempo. Pois eu comecei a perceber que como ela tinha 10 maridos, ela estava com vergonha do povo da cidade. Então ela não tinha coragem de ir lá no poço da cidade, porque se ela fosse no poço da cidade, o mulherio da cidade ia ficar de tititi, tá. Então ela decidiu buscar água fora da cidade para se livrar das línguas ferinas que tinha na cidade de Sicá. E aí quando ela descia para o poço, ela ia meio-dia, por quê? Porque ela sabia que meio-dia era impossível ter algum viajante no poço de Sicá, que ficava fora da cidade, e que os viajantes passavam para beber água ali. E ela sabia que meio-dia era muito quente, e ninguém caminhava ao meio-dia, e meio-dia o poço de Sicá estava vazio, e ela caminhou para o poço de Sicá naquele... Opa, eu já estou fazendo outra pregação aqui, peraí, eu tenho que parar. Tem que parar. É assim que se estuda a Bíblia. É assim que se estuda a Bíblia. Você vai entrando dentro da Bíblia e a Bíblia vai entrando dentro de você. Amém, igreja? Fraquinho. É assim que se estuda a palavra de Deus. Depois que eu quebrei a cabeça, orei, quebrei. Às vezes eu olho o texto e não acho nada, eu oro. Aí volto a ler. Às vezes na terceira, quarta vez, depois de muita oração, Aí vem a mensagem. Aí depois eu vou no desejar todas as nações. Aí eu vejo lá o quadro. Irmãos, é uma riqueza espiritual para a nossa vida. Agora a gente precisa tomar cuidado, porque mesmo orando, o diabo às vezes ele ataca a gente. Os fariseus eram homens de oração. E Jesus disse, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar sereis ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vocês pedir-lhes. Deus sabe qual é a nossa necessidade. Deus conhece o nosso coração. E eu rapidamente queria dar para vocês 5 mandamentos da oração. E isso aqui é meu, tá? Não fui eu que criei isso aqui. É vigiarmos e orarmos sempre. Essa é a primeira coisa. Vigiar. Ter sempre o senso de que podemos orar a Deus. Às vezes eu vou atravessar uma rua e eu quero atravessar a rua e está vindo um monte de carro. E eu quero atravessar, por exemplo, ontem eu estava saindo do hotel e existe uma curva onde está o estacionamento do carro. Então cada vez que eu ia sair vinha um carro. Cada vez eu olhei no relógio, já fazia 4 minutos que eu estava tentando sair. E toda vez que eu queria sair vinha um carro. Eu falei assim, não é possível, como é que eu vou bater esse carro aqui? Eu parei o carro, fechei os olhos e falei, Senhor, me ajuda a sair daqui agora. Tem tanto carro passando aqui. Quando abri os olhos não vinha nenhum carro, eu saí e fui embora. Obrigado, Senhor, porque agora eu pude sair em paz. Oh, tão simples, né? Mas a oração ela tem poder em muitos detalhes da nossa vida. Outra coisa, orarmos para não cairmos em tentação. Deveríamos orar para não cair em tentação. Muito importante. E está aí os textos bíblicos. Depois nós temos que orar pelos obreiros que labutam pela causa de Deus. Tem muita gente falando, porque os pastores ganham bem, viajam bem, ficam em hotel, viajam tudo de avião. Aí no dia do juízo vai estar o pastor lá se queimando e você do lado dele também, os dois juntos, olhando um para a cara do outro, e a coisa vai pegar lá no fogo. Cuidado com a tua língua. Eu não dou meu dízimo por causa disso. Dá o teu dízimo, porque a palavra diz, devolve a casa do tesouro. Depois daí para frente vai ter juízo para quem pega o dinheiro do Senhor. Para de querer ser Deus. Para de querer controlar tudo. Para de querer especular a vida dos outros. Olha para o teu mundo e tira ele do avesso e ajuda dos outros a sair do avesso. Mas para com esse negócio de ficar julgando, porque a igreja é isso, porque pastor é aquilo, o pastor é aquilo e aquilo outro. Isso não é da minha competência, eu não quero nem saber. Eu sou pastor dessa igreja há 35 anos e não tenho nada. Eu estou feliz da vida porque eu não tenho nada.
Não tenho nenhuma casa, até oro a Deus, Senhor, lá, me dá uma compensada aí em cima, me dá uma mansão do lado do Rio da Vida, aí, com um quintal assim no Rio da Vida, que aqui eu não tive nada mesmo, né? Nem nada, nenhuma propriedade, e também não estou nem preocupado com isso, não. Se Deus alimenta os passarinhos, aí eu gosto do Sermão do Monte, que Deus alimenta o passarinho, que Deus cuida dos filhos dele, que olha os lírios do campo. Meus irmãos, a Bíblia é de uma riqueza impressionante. O nosso problema é que a gente quer fazer nós mesmos o nosso Deus. Nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos controlar tudo, nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, nosso futuro. Mas quando a gente bota Deus na vida e deixa Deus dirigir, e bota o joelho no chão, e mesmo quando vem o sofrimento, a gente entende que ele vem de Deus e que Deus permite o sofrimento. Eu sempre me consolo quando eu estou sofrendo com o Salmo 23. Porque Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu o quê? Oh glória, oh glória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Isso é uma fé, uma convicção. Eu quando leio isso assim, isso entra nas minhas entranhas. Não é? Falo assim, não tenho nada que temer com o futuro. E tem mais dois para a gente avançar, porque a hora está fogo. O negócio aqui já zerou faz tempo. Orarmos pelos que estão em autoridade. Olha, como poderia ser diferente se a gente orasse pelas autoridades, né? Orar pelas autoridades, orar pelo presidente da República, orar pelos deputados. Eu ando orando muito pelos políticos brasileiros. Espero que Deus escute minhas orações, mas não está fácil. Mas eu estou orando. Temos que orar. Orar pelas autoridades, orarmos pelos nossos inimigos. Isso é difícil, hein? Orar pelos inimigos. Olha onde Deus está indo com a gente. Deus vai levando a gente na jornada espiritual, e Ele vai levando você, levando você, levando você. E chega um ponto que diz assim: amai os teus inimigos, orai pelos que vos perseguem. Nossa, que loucura. A vida cristã é uma loucura maravilhosa. Mas o fim de tudo isso vai ser o céu. O fim de tudo isso vai ser a eternidade. O fim dessa jornada vai estar para sempre com Cristo. E há um texto do Espírito Profecia, eu estou chegando no fim já. E há um texto do Espírito Profecia que diz assim: estudai com oração a palavra divina. Não, atenção, estudo da Bíblia e oração. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Ela convence do pecado, ela revela claramente o caminho da salvação. Dá-lhe ouvidos como a voz de Deus falando da vossa alma. Meus queridos, quando eu penso na santidade, eu fico pensando quão longe eu estou de chegar no topo dessa pirâmide. Eu olho para a minha vida e eu não vejo nenhum grande pecado na minha vida. E esse é meu problema, é que eu não tenho grandes pecados. Talvez alguns de vocês estejam aqui essa manhã e você seja um grande pecado na sua vida. Talvez você tenha uma dependência química, talvez você se masturbe, talvez você beba bebida alcoólica, talvez você esteja adulterando, fornicando. Sei lá, talvez tenha um grande pecado na sua vida que você identifica rapidamente, você pode vencer esse pecado. Mas esse não é o meu problema. O meu problema são os pecadinhos. Meus problemas são os meus pensamentos. Meu problema são aquelas coisas secretas que ninguém vê. Essa é a minha luta com Deus. Essa é a minha guerra com o Pai Celestial. Buscando essa pureza, buscando essa santidade sem a qual a gente não vai ver o Senhor. E às vezes eu penso que Deus me mandou trabalhar numa região muito difícil, porque mesmo quando eu trabalhava pastoreando igrejas, eu tive muito sucesso. As igrejas que eu pastoreei todas cresceram muito, várias, nos últimos anos. Mas sabe o que acontece? Deus me trouxe agora para um lugar que eu não sei o que fazer. Me botou num território que eu preciso depender dele. Se eu não depender dele, eu não consigo caminhar. É como se Deus
me pegasse, cortasse as minhas pernas e dissesse: Edilson, agora você é um aleijado, você vai ter que andar com as pernas do Espírito de Deus. E ele me botou lá no chão, para que eu pudesse aprender a depender dele. E é assim que eu vejo as dificuldades da vida. É quando Deus bota você abaixo, para você entender de que Ele é o Senhor e não você. Nós trabalhamos em uma região muito perigosa. A gente tem um grupo de obreiros e a gente está ficando como uma família, porque todo mundo sofre as dificuldades, as lutas, não é? E outro dia eu cheguei numa região e era uma região bem inóspita, afastada num desses países. Era sexta-feira à tarde, às 4 horas, e eu entrei dentro do hotel. E quando eu cheguei para entrar no hotel, os moços estavam rindo, dizendo assim: mas um brasileiro aqui, o que é que você está fazendo aqui e tal? Eu falei: não, eu tenho amigos aqui, tenho uma empresa e tal. Mostrei os papéis. Ele falou assim: cadê a sua certidão de casamento? Eu falei: eu não tenho a minha certidão de casamento aqui. Foi: então o senhor precisa ir na polícia, se registrar para entrar aqui. Eu falei: não vou na polícia, eu não gosto de polícia. Eu vou na polícia, não fiz nada de errado. Foi: então o senhor não pode ficar aqui nesse hotel. O senhor só vai ficar aqui nesse hotel se o senhor mostrar a certidão de casamento ou pegar uma permissão da polícia. Porque eu não sei se essa senhora que está aí do seu lado é sua mulher ou uma prostituta. E a minha mulher ficou logo ofendida, falou: vamos embora desse hotel, que eu não vou ficar nesse hotel. Se esse senhor está pensando que eu sou uma prostituta, eu não vou ficar aqui, vamos embora. E eu falei: filha, a gente não pode ir embora, porque isso é o único hotel da cidade. Não dá para ir embora, vamos ter que ficar aqui hoje à noite. Já era 4h30 da tarde. E eu disse: moço, chama o seu gerente aí. O gerente veio. Eu falei: meu senhor, eu sei que o senhor é um homem estudado, sabe ler. Eu estou aqui nesse país visitando, bem longe do meu país de origem. O senhor vê que meus passaportes são brasileiros. O senhor não acha que é uma coincidência muito grande de eu chegar aqui nessa sua cidade e encontrar uma prostituta brasileira que tem um passaporte brasileiro, que tem o meu sobrenome no passaporte dela? Eu vou dizer: olhe bem nos meus olhos agora, senhor, e diga que o senhor realmente acredita que a minha esposa é uma prostituta. Fale para mim, que eu quero de sã consciência ouvir isso da boca do senhor. E ele ficou meio envergonhado, dobrou o passaporte e falou: pode registrar o casal. Mas a minha esposa ficou brava. Ela falou: vamos embora desse hotel. Eu reservei o hotel por 2 noites. Ela falou: amanhã a gente vai embora desse hotel. Só vou ficar um dia aqui, amanhã a gente vai embora. E no outro dia eu fui lá e falei: ó, moço, desculpa, eu reservei por 2 noites, mas eu vou ter que ir embora. Eu fui-me embora mesmo. E aí no outro dia, quando eu cheguei na outra cidade, eu recebi um telefonema lá daquela cidade do meu amigo, dizendo que naquele mesmo dia à tarde a polícia foi lá atrás de mim. Se Deus usou a minha esposa para que a gente saísse daquele hotel antes que a polícia chegasse lá. Eu fiquei agradecendo a Deus. Eu orei naquele final de semana pela proteção. Meus queridos, Deus se manifesta de muitas maneiras e de muitas formas. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você pode não ver a manifestação que Deus está fazendo na sua vida agora. Deus está atuando na sua vida agora e pode ser que você não veja, porque você está longe dele. Às vezes você está vindo da igreja, parece membro, mas o teu coração não está aqui. O teu coração está longe do Senhor. Eu acho que a maior necessidade nossa é nos conectarmos com Deus. É entender esse Deus infinito, é se conectar com esse Deus invisível, sentir a presença dele, sentir o amor dele, sentir o poder dele. Essa é a grande necessidade da igreja. Você nunca vai conseguir a vitória se você não sentir a presença de Deus na sua vida. Se você não sentir o poder dele na sua vida. Vocês sabem que esse pessoal que está aí no voodoo, no candomblé, na feitiçaria, vocês não têm ideia quantas horas esse povo fica em meditação para invocar os maus espíritos. Aquilo não vem assim, não. São horas e horas invocando e buscando para que esses espíritos de demônios baixem naquelas sessões. O que Deus está pedindo é que você faça dele o teu amigo de conversa. Que você abra o teu coração para ele. Que você sinta a bênção dele. Que
que você realmente se torne um parceiro de Deus na oração. Nós estamos terminando essa convenção e você vai embora. E não sei o que te aguarda no futuro, mas eu queria fazer uma oração final. Essa vai ser a última, porque depois eu vou embora. E o meu apelo essa manhã é para aqueles que, depois de ouvir essa mensagem, tomaram uma decisão de começar uma vida de oração, conforme o modelo de Jesus, conforme a palavra de Deus. Se você não puder fazer isso, não venha aqui à frente. Mas eu gostaria de fazer uma oração para aqueles que hoje querem tomar uma decisão, porque eu sei que vai ser uma decisão difícil. Mas se você essa manhã sente que precisa do poder, que você precisa da graça, que você precisa da glória de Deus, e você quer tomar uma decisão essa manhã, de depois de sair dessa convenção, você dizer assim: eu vou primeiro tirar minha vida do avesso, e pelo poder da oração e de Deus, eu vou tirar outros que estão ao meu redor do avesso. Porque eu quero caminhar com Deus daqui para frente. Eu quero começar uma nova vida espiritual. É para isso que eu estou fazendo o meu apelo. Haveria alguém aqui essa manhã que quer começar uma nova vida de oração com Deus? Se você tem esse desejo, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração com você. Mas não venha aqui para frente pela emoção do momento, pela pregação, pela música. Eu quero que você venha aqui se você quer começar uma vida de oração com Deus. Se você quer dizer: Senhor, eu estou desesperadamente precisando do Teu poder na minha vida. Eu preciso da Tua bênção. Eu preciso sentir essa glória e esse poder que é advindo da oração diária, desse momento de comunhão contigo. Senhor, eu quero voltar dessa convenção com o propósito e a convicção de começar uma nova vida de oração contigo. Eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Eu quero sentir o Teu poder. Eu quero vencer as minhas deficiências. Eu quero que Tu tomes a minha vida nas Tuas mãos. Que essa convenção seja um marco na sua vida. Eu tenho certeza que se você colocar em prática essa vida de oração que Deus e Jesus pediu a nós, sua vida vai ser outra vida. Você vai descobrir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, glorioso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o Deus eterno de geração em geração. Tu és aquele que estava no princípio. Tu és aquele que mantém-nos durante a nossa vida. E Tu és aquele que vai estar sentado no trono de glória quando aquele dia que nós adentrarmos os portais da Nova Jerusalém. Senhor, nessa manhã nós reconhecemos a Tua glória e a Tua grandeza. E louvamos o Teu nome e exaltamos-Te sobre todas as coisas, porque Tu és aquele que tem o controle do universo. Que nem uma folha cai de uma árvore, nem um cabelo da cabeça, se Tu não tiveres o controle. E nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor e nós somos o Teu povo. Senhor, aqui estamos nós submetendo-nos à Tua vontade, nos achegando diante do Teu trono de graça, na certeza de que Tua bênção pode nos alcançar, querendo esvaziar-nos completamente de Ti. E estamos diante da Tua presença, reconhecendo o nosso pecado, que temos falado pouco contigo e muito com os outros. Reconhecendo o nosso pecado, de que temos orado pouco, de que temos Te buscado pouco. E perdoa, Senhor, essa nossa falha. E ajuda para que depois dessa convenção nós possamos começar uma nova vida contigo. Abençoa, Senhor Deus, esses jovens portugueses, a Tua igreja em Portugal, o presidente da União Portuguesa, os pastores desta união, os líderes departamentais. Senhor, dá sabedoria a esses líderes.
Que eles sejam guiados pelo Teu Espírito e que esses irmãos aqui em Portugal possam fazer a luz do Evangelho resplandecer na vida deles. Senhor, muito obrigado pela esperança da volta de Jesus. Muito obrigado pelas bênçãos diárias, do pão de cada dia, de coisas tão simples que Tu tens nos dado. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo privilégio de adorar a liberdade religiosa. Senhor, em Tuas mãos agora eu entrego toda essa família portuguesa, adventista. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que a glória do Senhor possa nascer em vosso coração essa manhã. É o meu desejo e minha oração. Amém.